Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez nós aqui vamos dar início ao estudo da semana do livro Vidas Vazias. Estamos hoje na lição 22, intitulada A Coroa do Martírio. Eu espero que vocês tenham tido uma semana de muita paz, de muita harmonia. O estudo de hoje vai chamar a nossa atenção para alguns pontos importantes do nosso processo de transformação moral. Joana começa esse capítulo falando que a vida sempre vai exigir de nós um pouco de sacrifício, de esforço para todo empreendimento que nós vamos realizar. Isso no campo do conhecimento, das habilidades, do sentimento, de todas essas ações que envolvem a nossa vida presente nessa existência física. Entender a razão pela qual nós reencarnamos e perceber que a vida tem um propósito e que nós temos um propósito em nossa vida é o grande desafio e, ao mesmo tempo, o grande desencadeador de novas possibilidades. A vida passa a ter para nós, então, um outro sentido, um outro entendimento, uma outra compreensão. E a partir dessa mudança do nosso olhar sobre as coisas é que a gente consegue, então, modificar o nosso comportamento. Ela diz que em todas as épocas do desenvolvimento humano, a sociedade coletivamente avança na medida em que modifica padrões de comportamento, em que modifica-se leis, em que modifica-se regras. E essas leis, essas regras nascem desse processo de evolução, porque à medida em que o indivíduo avança, coisas que eram aceitáveis, possíveis, já não são mais. Então, novas ideias são instituídas, novas leis são constituídas para que a sociedade possa cada vez mais conduzir a sua vida no respeito uns aos outros, na diversidade, no direito de cada um, mas ao mesmo tempo também imprimindo para a gente os nossos deveres para com a vida, para com a nossa vida, para com a vida do nosso próximo. Entenda, meus irmãos, que todos nós, na construção do reino de Deus em nosso coração, a gente precisa contar com o concurso dos benfeitores espirituais, porque ainda somos muito meninos espirituais. Emmanuel fala, tem uma lição de Emmanuel intitulada Meninos Espirituais. Se não me falha a memória, está no livro Caminho, Verdade e Vida. E nessa lição, Emmanuel fala que alguns de nós ainda se alimentam de leite. E esse alimento de leite, essa analogia que Emmanuel faz, é para dizer para nós que às vezes a gente vive uma vida fazendo com que as nossas ideias sejam aceitas pelas ideias dos outros, que a nossa proposta é sempre a melhor, a mais eficaz, e a gente às vezes deseja que os outros respirem, pensem conforme nós pensamos. A gente às vezes entende que certas pessoas precisariam, em um dado momento, acordar para certas realidades, enfim. E nesse contexto, Emmanuel diz que a gente precisa entender que muitos ainda se alimentam do leite. Essa analogia que ele faz com a nossa vida inicial na Terra. Quando a gente se alimenta do leite materno e depois a gente passa a fazer uso do leite animal, né? Tomando ali pela mamadeira, essa coisa toda, para só depois comer o alimento sólido. Então leva tempo, precisa de uma maturação física para que o organismo possa receber esse alimento mais consistente e não ficar doente e estar em condições
propícias para receber esse alimento. E Emmanuel fala isso, que às vezes muitos ainda precisam do leite, que eles fazem tanto bem, que é muito necessário para eles, ou seja, a vida ainda vai se apresentar para eles nos pequenos conceitos, nas pequenas ideias, mas que aos poucos vão preparando esse indivíduo, esse espírito, para as grandes verdades espirituais, para o grande conhecimento que precisa ter e possibilitá-lo, dar-lhe condições de assumir novas tarefas. Mas enquanto ainda necessitam do leite, é preciso respeitar e é preciso entender que esse leite é essencial para a vida deles. Entender que na vida de evolução espiritual, nós estamos caminhando, cada qual, dentro desse propósito, do aprendizado que há de se fazer pela palavra, mas também pela vivência. E nesse contexto, cada qual de nós está num ponto dessa trajetória. Alguns já conseguindo o alimento sólido, mas outros ainda se alimentando do leite. Entender, meus irmãos, que nesse processo de construção da evolução espiritual, é preciso olharmos para dentro de nós, é preciso pensar sobre a nossa conduta, sobre o que nos move o coração, o que está dizendo para a gente as coisas que a vida nos traz. Nesse contexto, a gente precisa ir além daquilo que a gente vê e acha que está muito à nossa presença. Entender, meus irmãos, que a dor tem uma tarefa terapêutica na nossa vida, porque ela vem para nos curar das nossas doenças morais, ao mesmo tempo que ela tem a tarefa de nos despertar para as verdades das quais a gente está se afastando, das quais a gente evita o contato, mas que é preciso adentrar. Olhar para a nossa vida com o que ela tem nos trazido é para a gente uma necessidade de evolução. Não há como passarmos pelas coisas que nos acontecem mecanicamente. A vida pede de nós envolvimento, pede de nós assertividade. É da nossa vida que nós estamos falando. Não dá para fazer as coisas porque esse ou aquele acha que tem que ser assim. Não dá para fazer as coisas porque essa ou daquela forma foi o que eu aprendi. Não, a vida pede mais. É preciso que a gente se pergunte: do que eu aprendi, eu concordo? Eu aceito? É isso mesmo? É nesses valores que eu quero pautar a minha vida? O que eu posso empreender melhor na minha existência? Das coisas que nos acontecem, das decisões que vamos tomar, a gente precisa se perguntar: é a melhor decisão? Foi assim que Jesus me ensinou a agir? Foi assim que Jesus me ensinou a pensar? Se a gente conduz a nossa vida mecanicamente, meus queridos irmãos, dia após dia, a gente fica tão incrustado nos nossos hábitos, geralmente não saudáveis, que a gente não abre a nossa sabedoria, o nosso entendimento para as coisas que são verdadeiramente vigorosas. Joana coloca aqui para nós que às vezes quando a gente tem atividades novas na nossa vida, que isso provoca, além da nossa mudança de hábito, uma necessidade da gente mudar comportamento e forma de nos conduzir diante da vida. Mas quando a gente empreende isso, é natural que a gente incomode outras pessoas ou que pelo menos faça-os estranhar certas atitudes nossas, porque não eram comuns, né? Geralmente agimos de uma outra maneira. Então, às vezes é difícil para aqueles que estão à nossa volta perceber esse nosso desejo de querer mudar.
de querer modificar, de fazer diferente, de estar mais atento às coisas que realmente fazem sentido para a gente naquele momento. De repente, certas coisas pelas quais a gente caçava uma briga, uma discussão, a gente já vê, opa, não, mas eu não tenho que ficar hoje nessa altura da minha vida, com tudo que eu já sei, com tudo que eu já aprendi, me desgastando com isso. A vida pede mais da gente, pede mais envolvimento com as coisas que são verdadeiramente sérias, que não são passageiras ou pueris. A gente precisa, de uma forma ou de outra, alavancar essas nossas energias positivas que estão latentes em nós. Então, a todo instante, é a espiritualidade superior tocando o nosso coração de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito intensa, porque não nos abandona, porque não esquece da gente, então está sempre querendo nos ajudar, fazer com que a gente aprenda, né, se desenvolva. E isso é importante, não é? Isso é muito importante para nós, a gente precisa disso, não é? Bom, Joana coloca aqui que mediante, às vezes, a nosso desejo de mudança, a gente vai ter que vencer obstáculos que a gente achou que nem era capaz de vencer. Mas ela disse que mesmo nessa trajetória nossa, de buscarmos essa transformação moral, a gente ainda vai se pegar com situações das quais a gente não consegue se libertar de pronto. E tudo bem, meus irmãos. Tudo bem, a gente ainda vai se pegar cometendo equívocos que nós não queríamos mais cometer. Por isso é importante perceber a nossa fragilidade ante a vida. A nossa fragilidade ante a vida física é a nossa fragilidade quando a gente fala das dores da alma. São dois aspectos importantes para a gente refletir na noite de hoje. Vocês já pararam para pensar como que a gente não tem controle muito das coisas da vida física? Olha só, nós estamos vivendo momentos de tantas dificuldades, né? A gente até conversou sobre isso semana passada. Cada vez mais as chuvas atingindo pessoas e o cidadão está dentro da sua casa, de repente, ele é soterrado. Ele, família, animais domésticos, todos, né? Você hoje está dando conta do seu raciocínio, da sua sabedoria, de repente passa por um acidente, por uma situação da qual você perde as condições mínimas de higiene pessoal, de ter que depender dos outros para fazer isso para a gente. A capacidade de memorização se perde, a gente não lembra mais de fatos, de dados, de coisas. Né? Quantos episódios desse a gente às vezes está infeliz em família, família toda reunida, e de repente um ente querido desse que a gente ama tanto é levado pela morte do corpo físico, sem que a gente nem estivesse pensando, nem se dando conta de que isso poderia acontecer. Quantos estão trabalhando, conseguindo levar o sustento para dentro de casa e de uma hora para outra ficam desempregados, desesperados, sem saber como que vão sustentar aqueles a quem tem que cuidar? Quantos perdem seu porto seguro? Quantos têm seus pais levados pela morte ou por uma doença qualquer? E de repente a pessoa se vê à deriva. Quantos, num dado momento de um dia, do ano, do momento, se deparam com um diagnóstico de câncer ou de uma doença autoimune ou de uma situação qualquer assim? Olha essa fragilidade da vida física, porque a gente não tem controle dessas coisas. A gente não tem controle. E em sabendo que não tem controle, tem dois pontos importantes nisso. O primeiro, de buscar sempre fazer o melhor.
Porque muitos podem pensar o contrário, de achar assim, então se eu não tenho controle de nada, eu não vou nem cuidar de mim, porque eu não tenho mesmo controle dessas coisas, né? O pensamento não é esse, porque a vida nos é dada, o corpo físico nos é dado para que a gente se utilize dele com sabedoria e responsabilidade. Então, quando a gente fala assim, que é necessário ter uma boa alimentação, garantir uma alimentação possível, porque a gente fala assim, mas eu tenho que me alimentar muito bem, aí você fala assim, não, mas eu não tenho condição, Kátia, eu consigo arroz com feijão, então come esse arroz com feijão, mas coma, mas não se perca com vícios, não perde o dinheiro que teria que ir para dentro de casa com o vício de um jogo, de um cigarro, de uma bebida, de uma droga, de uma coisa assim. É pensar nisso, né? Se vai fazer o arrozinho com feijão, faz esse arrozinho com feijão com amor. Porque a gente ingere todas essas energias em cada alimento que é feito para nós com carinho. É preciso pensar nisso. Então eu preciso, não tenho condições de pagar uma academia, então tenta fazer uma caminhada. Mantém-se ativo de alguma forma. Mantenha a mente ativa. Tenta repousar, dormir melhor. Essas coisas. Kátia, mas a minha vida não dá para isso, né? Pensa no que dá para ser feito. E no que der para ser feito, se empenhe, faça o melhor. A vida, ela sempre vai dar-nos condições de fazer alguma coisa de melhor para nós. E é preciso a gente pensar nisso. Porque o que não dá para fazer, não dá, e tudo bem. A espiritualidade sabe disso, Deus sabe disso. E não vai nos cobrar da gente fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Mas aquilo que a gente tem condições de fazer e não faz, esse é um problema. É nesse sentido que a gente precisa pensar, né? Então, o primeiro momento é esse, que diante da fragilidade da vida física, a gente precisa entender que de nossa parte sempre deve existir o desejo de fazer o melhor que nos está em condições de fazer, que nos dá no acesso que a gente tem, da vida que a gente vive, fazer o melhor, buscar o nosso melhor. Isso é importante, e não ao contrário, abandonar tudo, porque se a gente não está no controle desse barco, então eu vou deixar tudo acontecer. Não é isso. Deus cuida daquilo que a gente não pode fazer e a gente faz aquilo que está ao nosso alcance fazer e realizar. O outro aspecto é com relação às questões espirituais. A fragilidade espiritual, marcada pelas dores da alma. Aquilo que nos caracteriza, as dificuldades morais hoje. A dificuldade que a gente tem, às vezes, de nos aceitar como nós somos. A dificuldade da gente perdoar aqueles que nos ofendem. A dificuldade que a gente tem de exercer o auto-perdão. A dificuldade que a gente tem, às vezes, de lidar com os adversários, com as dificuldades, com os desafios da vida, não é? Então, nesse contexto, a vida pede da gente esse enfrentamento. Então, existem esses dois aspectos. Existe uma fragilidade dessa vida física e uma fragilidade moral. Em ambas situações, o concurso dos benfeitores espirituais a nosso favor é o grande caminho que nós temos a trilhar. Jesus sempre deu e deixou-nos com uma mensagem de esperança, de que nós jamais estaríamos sozinhos, de que Deus é Pai, que nós teríamos a nossa dor abrandada, que a nossa fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas. Quais são as montanhas que a gente tem para carregar? Quais são as montanhas que a gente tem para enfrentar? Pensa nisso. Cada um tem que pensar nas suas dificuldades. E como que está lidando com essas dificuldades? Se está deixando as dificuldades nos vencer ou se a gente está tentando enfrentá-las. Porque o propósito da vida está em superar as nossas próprias limitações.
Então, esta fragilidade que nos conduz, né, a situações, ora, positivas, se nós nos prendermos na fé raciocinada que nos sustenta, ora, nos deixando ao abandono por nós próprios, quando a gente se deixa abater, cai em desânimo, em depressão. É preciso e é necessário construir um novo caminho, sabe, meus irmãos? Porque a vida, ela tem essa bifurcação da porta larga, da porta estreita, e a gente precisa fazer o percurso correto. Porque no percurso correto, não é que a gente não vai enfrentar dificuldades, mas é que aquele caminho vai nos causar menos dores. Isso é importante para a nossa vida. Mas Joana vai dizer para nós aqui nessa mensagem que todos nós, em dado momento da nossa vida, nós vamos ser tocados de uma maneira muito especial nessas nossas fragilidades, nesse nosso jeito sensível de sentir e de perceber as coisas. E quando isso acontecer, ou seja, quando a gente entender que a vida tem um propósito diferente do que esse que a gente está buscando, na maioria das vezes. E quando a gente se cansar de se debater com os sofrimentos e as dores que a vida nos traz a partir das escolhas que fazemos, quando esse momento chegar, e vai chegar para todos nós seremos capazes, meus queridos irmãos, de vencer a nós próprios. Mas esse caminho, ele é um caminho de luta também. Ela vai nos dizer, meus irmãos, que a vida, na prática do bem e do amor ao próximo, com aquilo que a gente estava falando logo lá no início, que quando a gente quer modificar um comportamento, as pessoas que estão à nossa volta parece que não entendem, parece que não compreendem, não tem isso. Ela está dizendo para nós do esforço contínuo que a gente precisa exercer sobre essas nossas intenções de sempre começar uma coisa que é positiva e boa para nós e parar no meio do caminho. Vocês já notaram como que a gente não dá continuidade? Porque a gente não persiste. Porque a gente ainda não interiorizou, de certo modo, a necessidade de seguirmos naquilo que é bom para nós. Então a gente se lembra, né, meus irmãos, de Jesus e os apóstolos. Então a gente se lembra de Pedro, a gente se lembra de João, a gente se lembra de Tiago, a gente se lembra da Maria, mãe de Jesus, a gente se lembra de Madalena, e depois, né, de todo esse apostolado, a gente se lembra de Paulo. E se a gente for voltar às histórias desses nossos irmãos, é interessante que é muito destacado para nós a negação de Pedro. O quanto Pedro negou Jesus. Essa negativa de Pedro mostrou apenas a sua fragilidade. A fragilidade que bate a todos nós em algum instante da nossa vida. Mas Pedro, mesmo com toda a sua fragilidade, foi um homem transformado. Porque quando Jesus chegou à sua vida e convidou-o para ser pescador de almas, Pedro não tinha sequer noção do que aquilo representava. Gente, Pedro estava andando ao lado do Cristo. Pedro não estava ao lado de Jesus. Ele não tinha noção daquela dimensão, não, do que viria, não. Mas Pedro se permitiu transformar. Então a negativa dele representa muito pouco naquilo tudo que Pedro fez. Eu falo muito pouco no sentido de que é sempre isso que a gente destaca. Pedro fez muito, modificou-se muito, muito, muito. Aí a gente pensa em Madalena.
transformação de Madalena, do primeiro contato que ela tem com o Cristo, da dificuldade que ela teve de entender o sentido do amor de Jesus. Mas depois que acordou para o amor que a sustentava, que alimentava a sua alma, Madalena nunca mais foi a mesma. Nasce dali uma nova mulher, um espírito altivo, corajoso, capaz de vencer tudo que precisasse para servir à seara cristã. Aí a gente pensa também em Judas, e a gente sempre coloca Judas como aquele que entregou Jesus, né, do beijo fatal, essas coisas todas, né? Ah, mas o quanto que Judas precisou sofrer para entender. Mas é um espírito transformado no bem e no amor. Então vem Paulo, com todo o seu jeito, com toda a sua maneira de ser, de pensar e de agir, e aquele homem que parecia uma fortaleza, doutor da lei do Velho Testamento, se rende ao Cristo, se ajoelha a Jesus e nasce ali um homem transformado. Já não dava mais para ele ser somente Paulo. Jesus estava ali, naquele ser. Essa transformação que Joana fala hoje, ela chama de coroa do martírio, ela está dizendo que o símbolo de coroa, né, lembrando a coroa do Cristo, mas entendendo que mesmo com todas as fragilidades que cada um desses tinha, quando abraçou a tarefa de transformação, quando cada um deles abraçou essa tarefa, um ser novo nasce ali, transformado, que sabe priorizar aquilo que é essencial, que sabe deixar para lá aquilo que não tem sentido. Nós vamos ver mais à frente, muito mais à frente, Kardec tendo contato com as mesas girantes, essa invasão do mundo espiritual organizada pelo Espírito de Verdade, que faz com que todos entendam que a morte é apenas uma passagem, que o Espírito sobrevive e sobrevive com suas intenções, com seus pensamentos, com suas ideias, e que é sempre um progresso contínuo. Então Kardec, ele é o escolhido. Interessante é você ser o escolhido, mas não ser obrigado a fazer, porque nós temos livre-arbítrio. Mas Kardec foi avisado pelo Espírito de Verdade que, em aceitando a tarefa da codificação da doutrina espírita, dessa nova ordem de coisas que seriam explicadas, porque os espíritos existiram de todo sempre, né? Mas Kardec viria explicar, botar os pingos nos is, tornar claro aquilo que parecia tão obscuro, trazer para o nível da normalidade dos fenômenos possíveis aquilo que estava no campo da admiração, do fantasioso, do utópico, das crendices. Então Kardec vinha romper com isso tudo. E aí os espíritos dão a ele a chance. Aceita essa tarefa? Tudo bem se não aceitar. Outro irá fazer. Mas se aceitar, será uma vida dedicada a isso. Será rechaçado, será humilhado, será desrespeitado. Passará privações. Viverá da ajuda alheia, assim como ele viveu, sustentado pela mulher durante muitos anos. Terá a vida física abreviada pelo desgaste que essa tarefa irá lhe impor. E o que Kardec faz? Aceita. E eis Kardec um homem transformado. É dessa mensagem que Joana traz para o nosso coração na noite de hoje. Para que cada um de nós olhe para a sua própria vida,
Porque a gente não vai modificar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo interior. Da necessidade que a gente tem de fazer escolhas melhores e de tomar uma decisão na nossa vida. Até quanto a gente tem coragem de investir na nossa própria transformação? Quanto a gente pode empreender e consegue empreender e deseja empreender na tarefa de transformação moral? Quanto a gente se permite se aproximar e seguir o Cristo? Esses são os questionamentos que uma lição como essa de hoje traz para nós. Muitos se destacam na vida, porque, meus irmãos, a gente pensa em Pedro, Paulo, Judas, Madalena, Maria, Mãe de Jesus. A gente pensa em todos esses e a gente fala assim, nossa, como que Jesus os amava. Mas o mesmo amor que Jesus teve por eles e assim os fez escolhê-los, Ele tem por nós. Jesus nos ama, meus irmãos. Jesus nos ama com todo o seu amor, o amor mais límpido, mais puro que pode chegar até nós. Então não vamos abrir mão disso, não vamos abrir mão desse amor. Vamos nos unir ao Cristo, vamos buscá-lo com todas as forças do nosso coração, para que Ele se faça presente em nossas vidas. Que Jesus possa, meus queridos irmãos, como companheiro fiel a todos nós, estar junto de nós a cada momento, a cada dificuldade, sempre nos motivando a continuar, a caminhar, porque a vida é muito boa de ser vivida com todas as lutas, porque ela é merecimento, ela é oportunidade e por isso já bastaria para darmos graças. Fiquem com Deus, muita luz no coração de vocês, muita paz, muita sabedoria, que a semana seja linda e que a gente possa se encontrar aqui de novo na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus, até lá!